Fala, torcedor rubro-negro! Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Nos bastidores do futebol brasileiro, Atlético Paranaense e Cruzeiro voltaram a dividir os holofotes. As últimas movimentações envolvem diretamente o atacante Tevez, que até então estava cedido ao Furacão por empréstimo válido até o fim da temporada. No entanto, a trajetória do jogador em Curitiba não saiu como o esperado, e a Raposa decidiu antecipar seu retorno. O pedido formal do Cruzeiro foi motivado pelo baixo aproveitamento do atleta durante sua passagem recente pelo Atlético. Embora tivesse condições de atuar em 7 partidas oficiais, Tevez foi escalado apenas uma vez. Sua participação se resumiu a 4 minutos no duelo contra o Paysandu, entrando em campo já nos instantes finais. Diante desse cenário, a diretoria mineira avaliou que seria mais produtivo tê-lo novamente à disposição em Belo Horizonte, reintegrando-o ao elenco que se prepara para a sequência da temporada. Nos próximos dias, portanto, a expectativa é de que o atacante se apresente novamente na Toca da Raposa para iniciar os trabalhos com o grupo comandado pela Comissão Técnica Celeste. A volta ocorre em um momento estratégico, já que o Cruzeiro busca alternativas ofensivas para suprir carências do setor de ataque e dar mais opções ao treinador. É importante destacar que havia a possibilidade de uma permanência em definitivo de Tevez no Atlético. Para que isso se concretizasse, o clube paranaense precisaria investir um valor expressivo, 3 milhões de euros, aproximadamente 19 milhões de reais na cotação atual, referentes a 70% dos direitos econômicos do jogador. Esse montante, no entanto, nunca foi tratado como prioridade pela diretoria rubro-negra, especialmente diante da falta de espaço que o atleta encontrou no elenco. O contrato de Tevez com o Cruzeiro segue válido até dezembro de 2028, o que reforça a visão da Raposa de que o jogador ainda pode ser trabalhado e desenvolvido internamente. Ao resgatar o atacante, a expectativa é que ele tenha mais oportunidades de mostrar serviço em um ambiente no qual foi formado e onde já conhece a estrutura. No período em que esteve vinculado ao Furacão, os números de Tevez ficaram muito aquém do que se imaginava quando a negociação foi firmada. No ano passado, ele chegou a ser relacionado em 8 partidas, mas não saiu do banco de reservas. Sua estreia oficial ocorreu apenas em fevereiro deste ano, já sob o comando do técnico Maurício Barbieri. Naquela ocasião, o atacante entrou em campo na vitória emocionante do Atlético por 3-2 sobre o Maringá pelo Campeonato Paranaense, partida que ficou marcada pela virada nos minutos finais. Apesar desse início promissor, a sequência não veio. O espaço reduzido dentro do plantel e a forte concorrência em sua posição acabaram limitando as chances de Tevez. Diante disso, o Cruzeiro entendeu que seria mais coerente encerrar o empréstimo antes do prazo e trazê-lo de volta para ser observado de perto. O caso de Tevez ilustra um aspecto comum nas negociações do futebol brasileiro. Jovens promessas muitas vezes não conseguem a rodagem esperada em clubes que optam por contratações imediatistas ou que já possuem atletas mais consolidados para a função. Nessas situações, a decisão de retornar ao clube de origem pode ser estratégica, permitindo ao jogador maior tempo de adaptação, amadurecimento e até mesmo a possibilidade de se firmar no elenco principal. Para o Cruzeiro, recuperar Tevez neste momento representa uma aposta no futuro. Ainda que não seja titular imediato, sua presença reforça o elenco em meio a uma temporada longa e desgastante, marcada por competições simultâneas. O fato de o vínculo contratual se estender até o fim de 2028 dá margem para planejamento a médio e longo prazo, permitindo ao clube lapidar o talento do atacante com paciência. Do lado do Atlético, a saída do jogador significa abrir espaço no plantel e reduzir custos, já que o investimento para a compra definitiva não se justificava diante do aproveitamento quase nulo. Para um clube que tradicionalmente valoriza sua base e busca retornos imediatos de atletas contratados, a decisão de liberar Tevez parece natural. Em resumo, a trajetória do atacante pelo Furacão acabou sendo breve e discreta, marcada por poucas oportunidades e minutos escassos dentro de campo. Agora, ao retornar a Belo Horizonte, ele ganha a chance de recomeçar, cercado por expectativas de evolução e pela confiança de que ainda pode mostrar o futebol que despertou interesse no mercado.
Essa movimentação também mostra como as relações entre clubes brasileiros se entrelaçam constantemente, com empréstimos e negociações sendo ajustados conforme as circunstâncias. Para o Cruzeiro, trata-se de recuperar um ativo importante, para o Atlético, de reorganizar seu elenco. Para Tevez, no entanto, é uma nova oportunidade de provar que pode se consolidar como peça relevante no cenário nacional. Agora, mudando de assunto, o Atlético vive um momento de transformação sob o comando de Odair Hellmann, e dois jogadores têm se destacado nesse processo, Bruno Zapelli e Leozinho. Ambos representam de maneiras distintas, como a combinação de paciência, confiança e orientação técnica pode gerar resultados concretos dentro de campo. No último sábado, diante do Novo Horizontino, o argentino Bruno Zapelli foi o grande protagonista da vitória rubro-negra. Com 2 gols marcados, não apenas ajudou a equipe a conquistar um resultado importante, como também confirmou sua ascensão desde a chegada de Odair ao comando. O treinador revelou que, em seus primeiros jogos à frente do Furacão, optou por não lançar Zapelli diretamente como titular, preferiu adotar uma estratégia cautelosa, chamou o meia para conversar, explicou os pontos que precisavam ser ajustados e detalhou o que esperava dele em campo. Essa abordagem surtiu efeito. Zapelli assimilou as orientações e, quando teve a chance contra o Operário, mostrou que estava pronto para corresponder. A partir daquele jogo, ganhou confiança e não parou mais de evoluir. Odair tem ressaltado que o argentino não se encaixa no perfil de atleta veloz ou de intensidade física máxima. No entanto, isso não deve ser confundido com falta de entrega. Muito pelo contrário, sua principal arma é a inteligência dentro das 4 linhas, combinada com visão de jogo diferenciada e técnica refinada. Graças a essas qualidades, Zapelli vem se tornando peça decisiva em momentos importantes. Paralelamente, outro nome que começa a conquistar espaço é o jovem atacante Leozinho. Sua primeira oportunidade como titular aconteceu recentemente em plena Arena da Baixada, diante da torcida rubro-negra. Apesar da pressão natural da estreia, o garoto não se intimidou e conseguiu entregar uma boa atuação. No entanto, seu início no elenco profissional não foi simples. Odair revelou que, nos primeiros treinos, o jovem sofreu bastante com o ritmo mais intenso e quase chegou a passar mal diante das exigências físicas do futebol de alto nível. Mesmo diante das dificuldades, Leozinho não recuou, demonstrou persistência, dedicação e vontade de aprender. Ao longo das últimas semanas, seu esforço ficou evidente e a evolução já é notória. O treinador reforça que ainda há um caminho longo pela frente, mas acredita que o atacante tem todas as condições de se consolidar como uma alternativa importante para o time. Sua entrega e a capacidade de superar obstáculos iniciais são vistas como diferenciais que podem moldar sua trajetória no clube. O que une as histórias de Zapelli e Leozinho é justamente a filosofia de trabalho adotada por Odair Hellmann. O técnico tem mostrado que não aposta em soluções imediatistas, mas sim em um processo de construção. Prefere dar tempo ao atleta, conversar, alinhar expectativas e explorar o potencial individual de cada um. Essa metodologia se reflete no desempenho recente dos dois jogadores, um argentino que cresce a cada partida e um jovem revelado que já começa a mostrar serviço. A postura de Odair também chama a atenção porque reforça valores fundamentais no futebol profissional: confiança, paciência e valorização da evolução contínua. Ao invés de pressionar os jogadores com cobranças excessivas ou expô-los a situações para as quais ainda não estão preparados, ele busca criar um ambiente de segurança e aprendizado. É nesse espaço que talentos como Zapelli e Leozinho encontram condições para florescer. No caso de Zapelli, os números falam por si. O meia se transformou em uma peça-chave no setor ofensivo, não apenas pelos gols marcados, mas também pela capacidade de criar jogadas, organizar o time e ser um ponto de equilíbrio entre meio-campo e ataque. Sua leitura de jogo permite que o Atlético encontre alternativas em partidas complicadas, e sua personalidade dentro de campo inspira confiança nos companheiros. Já Leozinho, mesmo em início de trajetória, dá sinais claros de que pode se tornar um atacante versátil e útil. Sua primeira experiência como titular foi suficiente para demonstrar que a vontade de evoluir é tão importante quanto o talento nato. Para um jogador que quase sucumbiu ao desgaste físico nos primeiros treinos, a resposta rápida é um indício de resiliência e potencial para alcançar novos patamares. Esses dois exemplos reforçam como a gestão de grupo pode influenciar diretamente no rendimento de uma equipe e,
Ao reconhecer o tempo certo de lançar cada atleta e ao oferecer suporte psicológico e técnico, Odair não apenas fortalece o desempenho individual, mas também contribui para o crescimento coletivo. O Furacão, que sempre se orgulhou de revelar talentos e dar espaço a jovens promissores, encontra nesses casos a confirmação de que esse caminho segue vivo. Em síntese, as trajetórias recentes de Bruno Zapelli e Leozinho simbolizam a importância de unir talento, orientação e dedicação. Enquanto o argentino prova que inteligência e qualidade técnica podem superar a ausência de velocidade explosiva, o jovem brasileiro mostra que persistência é capaz de transformar fraquezas iniciais em pontos de superação. Ambos carregam em comum a marca de um trabalho que prioriza o humano antes do resultado imediato e que tem potencial para render frutos duradouros. Assim, fica evidente que o Atlético não está apenas formando jogadores, mas também lapidando personalidades que podem contribuir para a identidade do clube. Zapelli e Leozinho são hoje símbolos de um processo em andamento, no qual paciência, confiança e dedicação se transformam em desempenho dentro de campo. Sob a batuta de Odair Hellmann, essas histórias ganham contornos de inspiração para todo o elenco, mostrando que, com a combinação certa, a transformação não é apenas possível, mas inevitável. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.